Olá, público do Diário. Eu sou Stephanie de Magalhães e com meu parceiro Altair Alves iremos entrevistar Felipe Nini. Olá, Felipe. Boa tarde, obrigado pelo convite. E vamos para a entrevista, que eu acho que vai ser muito produtiva e muito esclarecedora para muitas pessoas. Felipe é policial civil há 20 anos. Atualmente ele faz parte do Núcleo de Segurança Institucional e também é coordenador geral do ProArmas Rio. Ele é candidato a deputado federal pelo PTB. Qual a sua principal bandeira como deputado? Vamos lá. Sou candidato a deputado estadual pelo PTB. Ah, estadual. Isso. E o que acontece? Eu sou policial civil há 20 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou natural do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Né? Meu pai, militar da Força Aérea Brasileira, oficial aviador. Então, assim, as pessoas, né, às vezes passam a vida toda num lugar só. Eu percorri quase que o Brasil todo, né, acompanhando meu pai aí, no trabalho dele. Então, assim, eu me considero um brasileiro, né, acima de tudo. O nosso país tem essa característica de ser um país miscigenado, um país que fala uma única língua, uma cultura riquíssima. E assim, o que eu aprendi nesses todos acompanhando meu pai, né, e agora, né, já com a minha própria filha, somos um país maravilhoso, que deve ser protagonista no mundo, em relação a várias pautas. Nós somos exemplo para o mundo. Uma população, como eu falei, miscigenada, né? Então, a questão. É óbvio que a questão do preconceito ela existe em qualquer sociedade, mas nós aqui temos uma característica única, nós somos misturados. Né? Então, eu, por exemplo, tenho ascendência italiana, portuguesa, indígena, negra. Então, assim, eu sou aqui um branquelo para vocês, mas o sangue que corre nas minhas veias, ele é misturado. E é isso que nós temos que entender. O nosso povo é maravilhoso, o nosso país é maravilhoso, e nós temos que fazer isso aqui funcionar de alguma forma. Né? Nós temos ainda, infelizmente, uma tradição muito complicada em relação à administração pública, em relação a questões de corrupção, né? Um Estado ineficiente, que não dá retorno para o nosso povo da forma que deveria ser e pela forma que nós somos tributados ou cobrados. Então, é isso. E sou policial, bom, enfim, então, retomando, sou policial civil aqui no Rio de Janeiro há 20 anos, trabalho com a segurança pública aqui no estado do Rio, que é um estado sui generis nessa questão da segurança pública. Nós vivemos aqui o que eu considero uma guerra civil não declarada, né? E isso cobra muito da gente, não só dos policiais, como do nosso povo aqui do Rio de Janeiro. Entrei no movimento ProArmas há 2 anos atrás, e a questão do ProArmas que realmente me atraiu e que me chamou a atenção foi o lema do ProArmas, né? Que não é sobre armas, é sobre liberdade. Então, eu acho que, basicamente, o que me fez vir para o ProArmas foi isso. A gente ter a noção como pessoas, como indivíduos, que nós temos que ter um mínimo de garantia de direitos. E por que eu estou falando isso? Qual é o direito que nós consideramos o fundamental ou o principal? É o direito à vida. Né? E quem garante a nossa própria vida? Nós mesmos, não é o Estado. Então, né, o Estado, que é um ente criado, né, uma entidade, né, que não são pessoas, né, reais como eu, como vocês aí, né, ele não tem como ser onipresente. E eu, como policial, posso falar isso também com toda a propriedade. A gente não pode estar em todos os lugares quando as pessoas precisam. Então, o mínimo que o Estado tem que permitir às pessoas, né, é o direito à legítima defesa e a defesa da propriedade. E é isso que o ProArmas defende como regra geral, a princípio. Felipe, bom, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Um abraço para todo mundo também que está acompanhando a nossa sabatina aqui. Um abraço para a Stephanie. Felipe, queria te perguntar a questão do Legislativo Fluminense brasileiro de uma forma geral. Você está concorrendo como candidato a deputado estadual. Queria saber a opinião sua em relação à atuação do Legislativo Fluminense brasileiro de uma forma geral. Como é que você tem acompanhado essa atuação política dos nossos parlamentares? Acha que tem piorado, melhorou um pouco nos últimos anos? Como é que você enxerga esse cenário de atuação do Legislativo Fluminense brasileiro de uma forma geral? Bom, então, assim, eu durante muito tempo,
eu fui um pouco averso à questão da política partidária, né? É óbvio que qualquer atuação nossa, ela envolve algum aspecto político, né? A própria Associação Pro Armas, ela tem um espectro político muito forte, né? E que eu me orgulho muito, que é ser uma associação civil, né? Que aglomera aí diversas pessoas de diversas vertentes, porque assim, o que acontece? O Pro Armas, ele não tem uma pauta única, né? Ele fala de armamento, lógico, como é uma pauta principal, mas afeta diversas outras questões, né? Como um Estado menor, uma interferência menor do Estado na vida do indivíduo, enfim. E eu sempre tive essa questão, e depois que eu entrei realmente para o ProArmas, eu comecei a entender que nós, né, temos como pessoas, ou como uma sociedade, que nos fazer representar na política partidária, né? Durante anos eu percebi que havia um estímulo, que hoje eu entendo até proposital, para que as pessoas tivessem aversão a esse tipo de participação, ou até vergonha de se declararem candidatos ou políticos de alguma forma. Desculpa. Né? Então, assim, até eu mesmo, num primeiro momento, não tinha intenção de vir candidato, mas fui convencido justamente por essa questão, de ocupar os espaços. Né? Nós temos que ocupar os espaços. Né? Eu vejo que realmente a questão é essa. Né? A gente abriu, a nossa população abriu mão durante muitos anos desse tipo de participação, né? Fazer valer as suas intenções. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está tendo uma opção política, que é abrir espaço para outras pessoas que têm outras pautas e que vão decidir por nós. Então, hoje, eu nunca entendo que nós temos sim que participar e fazer valer as nossas vontades, porque senão depois a gente não tem nem condições de fazer nenhum tipo de reclamação. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que entrar para a política, a população tem que entender isso e se fazer presente, seja participando como candidato ou fazendo valer o seu voto em pessoas realmente que ela acredita, que ela conhece. Isso é um trabalho que a gente tem que realmente iniciar aqui no Brasil, daqui para frente, mudar um pouco essa mentalidade de que, né, não, política é uma coisa suja, a gente não pode meter a mão, a gente não pode participar. Pelo contrário, por esse fator, a gente tem realmente que participar e fazer valer a nossa vontade, né? Porque é isso. Se não participar, é uma decisão política e nós vamos estar delegando a outras pessoas a decisão das nossas vidas. Então, eu acho que é por aí. Felipe, além da pauta sobre pró-armas, o senhor tem alguma outra bandeira? O senhor tem alguma outra coisa que o senhor queira defender? Saúde, a segurança, o senhor já falou, saúde, segurança, educação. Então, Stefano, assim, é óbvio que como candidato, né, sendo do ProArmas, né, eu tenho uma pauta muito forte, que é a questão do armamento civil, da legítima defesa, da defesa da propriedade, do esporte do tiro, que muita gente, né, do colecionismo, enfim, engloba muita coisa. Agora, é óbvio, né, que as pessoas são multifacetadas. É óbvio que um parlamentar, ele não vai ter uma pauta exclusiva. A gente vive numa cidade, a gente vive num bairro, a gente sabe quais são as nossas necessidades, né? Eu, policial civil, me importo muito com a questão da segurança pública. Isso, para mim, é uma questão, uma bandeira também fundamental, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Né? Como eu falei no início aqui, a gente vive uma guerra civil não declarada. Né? A nossa população está à mercê, realmente, de narcoterroristas que dominam territórios onde o Estado não penetra, ou, enfim, existe uma outra regra. Né? Eu, às vezes, até conversando com algumas pessoas, a gente fala, porque pena de morte? Eu falo, não, olha só, temos pena de morte no Brasil. Né? Se você parar para pensar, dentro desses territórios, existe uma lei que é imposta por esses grupos, que não é a legislação que está prevista, né, no nosso Código Penal, Civil, ou na própria Constituição. Então, eu tenho essa questão, sim, da segurança pública, né? A questão do bom uso do recurso público, principalmente, que é também uma questão que está envolvida com a pauta do ProArmas e da liberdade, de um Estado um pouco menor, interferindo um pouco menos no Estado, para ter pouquíssimo retorno. Né? O Estado é uma figura que gera riqueza, né? Quem gera riqueza somos nós, a iniciativa privada.
E eu tenho outras pautas. Eu tenho um filho de 10 anos autista, então eu tenho essa questão comigo há 10 anos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 10. Eu tenho um filho autista, então passei por várias etapas. Ele nunca foi tratado no sistema privado de saúde, ele no sistema público, né? Então eu passei por várias etapas, muitas dificuldades, e quero muito, sim, trabalhar numa melhoria desse sistema, porque são várias questões que envolvem, né? Não é só a questão do autismo, é a questão das pessoas com necessidades especiais realmente, dos PCDs. Eu vivi durante um período lá a questão das pessoas, né, dos nenéns com microcefalia, que eram registrados onde o meu filho faz até hoje as terapias dele, que isso também me tocou muito. Como é que estão essas crianças hoje? Qual é o acompanhamento que elas estão tendo? Né? A gente gerar empregos e oportunidades para essas pessoas. O meu filho, ele com as terapias, ele hoje é considerado, né, dentro do espectro autista, um autista de alto desempenho. Então, assim, ele tem um hiperfoco em algumas áreas que poderiam até ser consideradas como superdotado, e a gente também não tem esse outro lado no Brasil de plotar essas crianças, né, que têm algum tipo de hiperfoco ou de inteligência, né, mais avançada, para puxar, para pensar, para levar realmente para o crescimento do país. Então, são pautas que eu tenho muito carinho e que eu acho que podem realmente fazer a diferença no legislativo aqui carioca. Ô, Felipe, você sabe que a gente tem vivido um momento político tenso, né? A gente está aí às vésperas das eleições, né, em outubro. Provavelmente teremos segundo turno aqui, né, para governador e tudo mais. Eu queria saber de você, enquanto candidato a deputado estadual, qual é o papel de um deputado estadual nesse cenário de tensão política. Você defende uma pauta, por exemplo, pró-armamentista, né, que a gente sabe que tem muita gente contra aqui no estado do Rio de Janeiro. Como é que faz para dialogar com essas pessoas e qual o papel do deputado na hora de estabelecer essa ponte, enfim, de fazer essa comunicação com pessoas que têm uma visão completamente diferente das quais você defende? Então, olha só, o que eu penso é o seguinte: a gente tem que ter uma racionalidade, né, uma frieza, sem radicalismos, né? A gente tem que, enfim, eu sei que é difícil, né? Vou ser realista, vou ser sincero contigo, né? Existe sim uma narrativa, uma pauta ideológica que afeta essa questão do armamento civil. Assim, eu posso te dar um exemplo muito simples da hipocrisia, né? Para mim, da hipocrisia que envolve esse tema. Eu não sei se vocês sabem, mas no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos, que eu tenho conhecimento, 2 municípios que proíbem o comércio de arma de fogo, né? Pela narrativa que nós escutamos durante décadas, esses deveriam, em tese, ser os municípios mais pacíficos e com as menores taxas de crime e de homicídio do estado do Rio de Janeiro. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a narrativa. E vocês sabem quais são esses 2 municípios? Não. Rio de Janeiro e São Gonçalo. Sendo que São Gonçalo tem um detalhe a mais. Lá em São Gonçalo é proibido, inclusive, o comércio de arma de fogo de brinquedo. Né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que essa relação da venda, né, da arma de fogo para um cidadão, cidadão de bem é até meio, eu não gosto muito desse termo, mas para um cidadão que é capacitado e que cumpre os requisitos legais para ter uma arma de fogo, né, o Rio e São Gonçalo não são exemplos, bons exemplos de estados pacíficos ou com baixas taxas de criminalidade. Então, essa correlação direta entre venda de armas de fogo para pessoas capacitadas e o aumento do número de crimes, por mim, cai por terra. Né? E a outra hipocrisia é a seguinte: se você está no Rio de Janeiro, você atravessa a ponte, vai para Niterói, você vai lá poder adquirir legalmente sua arma de fogo, ou para Nova Iguaçu, ou Caxias, ou até mesmo pela internet. Então, o que o município do Rio faz na prática é abrir mão de uma arrecadação e da geração de empregos, que nós hoje tanto precisamos. Vale lembrar que vivemos ainda um regime de recuperação fiscal no estado do Rio, né? E, na verdade, isso daí na prática, é você abrir mão de recursos e de empregos
né, tanto no município do Rio quanto no município de São Gonçalo. Sendo que também há uma outra questão. No estado do Rio de Janeiro, há uma lei que proíbe a implementação de fábricas de armas de fogo no Rio. Então, para o seu público entender um pouco melhor, a CZ, que é uma fábrica tcheca, né, ela queria implementar uma fábrica aqui no estado do Rio, onde nós teríamos 2.000 empregos diretos, né, fora a arrecadação de impostos e empregos indiretos, a parte do porto que seria usada para exportação, né, a malha ferroviária, né, e naval, e que nós abrimos de mão por causa de uma legislação que é uma legislação com viés ideológico, né? Essa fábrica ela é tão grande hoje que ela comprou a Colt nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa empresa, né? E aí, não podendo instalar sua fábrica no Rio, que seria o ideal para ela, ela abriu, né? Vai implementar a sua planta fabril no estado de Goiás, né? Então, nós perdemos para Goiás essa entrada de recursos. Então, são essas questões que eu realmente pretendo levar para debate lá na Câmara, né, na ALERJ. Mas o senhor não acha que o Rio de Janeiro e a política atual é muito bagunçada para esse tipo de coisa? Por exemplo, os motoristas, eles podem ter até 40 pontos na CNH, mas muitos motoristas passaram desse limite de pontos na carteira, continuam com a carteira, continuam dirigindo. Por exemplo, o caso daquele modelo que atropelou o jovem, ele não tinha carteira, ele não tinha habilitação, ele não tinha nada, mas ele tinha moto e ele estava andando mesmo depois de ter sido pego por uma blitz. Você acha que com o armamento no Rio de Janeiro, com o porte, posse, ia ter um controle ou ia virar uma bagunça completa? Vamos lá, você tocou num tema aí bem interessante, né? Porque também é uma outra narrativa que se usa muito, é que a gente viveria um bang-bang. Aí, na verdade, isso aí envolve várias questões. Eu vou tentar aqui ser um pouco didático e vamos lá, vamos ver se vocês vão conseguir entender o meu ponto, enfim, o que eu penso, né? A questão da arma, posse e porte. Aqui no Brasil, na verdade, a gente vive uma confusão tremenda em relação à legislação de armas de fogo, infelizmente, né? Nós hoje estamos baseados em alguns decretos, né? E que parte desses decretos foram barrados pelo STF, né? E que, de repente, daqui, enfim, depender do resultado da eleição, ano que vem, com uma canetada, cai tudo por terra e aí você tem um caos jurídico no país. Então, é essa a realidade que nós vivemos hoje. Mas dentro do que existe, independente de qualquer coisa, nós temos dois sistemas. O Sigma, que é um sistema que é fiscalizado e gerenciado pelo Exército Brasileiro, que são as armas dos atiradores desportivos, dos colecionadores e dos caçadores, né? Então, e aqui eu quero fazer um parêntese, né? Porque muita gente fala sobre caçador como uma coisa absurda. Assim, o que nós temos que entender também é o seguinte: no Brasil não existe caça recreativa. O que nós temos aqui é um manejo ou um controle biológico ou da fauna, enfim, né? Por quê? Só se permite a caça de animais que não são oriundos da nossa própria fauna. São pragas, como é o java-porco, né? Que é uma mistura do javali, nosso porco aqui, que virou uma praga, que é um animal que acaba com plantação, mata a nossa flora, a nossa fauna silvestre nativa. Então, realmente, é um controle, é um manejo que se chama, né? Controlado aí, fiscalizado também pelo IBAMA. Bom que se saiba disso aí. Então, assim, não existe no Brasil caça recreativa. Isso também é uma coisa importante ser falada. Então, nós temos o Exército Brasileiro que controla o CAC, né? Caçador, atirador e colecionador. Para você ter esse registro em qualquer dessas categorias, você não pode ter nenhum antecedente criminal, né? E mesmo que você já tenha o CR, né? Que é o seu certificado de registro. Se você tiver qualquer problema com a justiça criminal, você tem esse CR suspenso imediatamente, né? Você tem que passar por exames psicológicos, exames de tiro e habitualidade, né? Então, isso é fiscalizado pelo Exército Brasileiro. Em nenhum outro país do mundo, o atirador desportivo ele é fiscalizado pelo Exército Brasileiro, né? Então, isso é uma questão também que nós estamos trabalhando. Agora, vamos para a questão que você colocou, que seria a questão da posse e porte, que é controlada pela Polícia Federal, que é o SINARM, é outro sistema que não se comunica com o SIGMA do Exército.
Então, assim, no meu ponto de vista, primeiro equívoco, 2 sistemas separados de controle de armamento no país, né? O SINARM foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1997, né, tirando das polícias civis essa questão da posse e do porte, né? E aí você tem posse e porte. Não sei se vocês sabem também, no Brasil, você não tem a propriedade da arma de fogo que você compra. Você tem uma mera posse, ou seja, é uma prerrogativa do Estado dizer se você pode ter arma ou não, né? Então, a qualquer momento, o Estado brasileiro pode revogar esse direito, né, e tomar a sua arma de fogo. Então, por isso que se chama posse, não propriedade. Não? Então, para posse, você tem os requisitos lá também, assim como no Exército, você tem exame psicológico, todo o registro de antecedentes criminais, prova de tiro, e essa arma que você adquire pela Polícia Federal, ela não pode sair da sua residência. Ela é única e exclusivamente para defesa residencial ou da propriedade, né? Então, até aí, ok, né? Então, essa arma ela não pode ir para a rua. Se você for para a rua com uma arma sua de posse, você está cometendo um crime. Então, assim, outra coisa que nós também defendemos é a liberdade do indivíduo nas suas escolhas e opções, né? Então, se você tem uma arma de posse, você vai para a rua com essa arma e você é pego, nós exigimos o rigor da lei, porque é assim que tem que ser feito, né? Cada um deve responder pelos seus atos. Então, eu não posso condenar toda uma população por atos de indivíduos isolados, né? Atos errados ou equivocados, ou criminosos de indivíduos isolados, né? Da mesma forma que eu não posso dizer que uma pessoa que pega um carro, que é uma ferramenta, assim como uma arma de fogo, e usa para atropelar uma pessoa, né, que ninguém mais vai poder ter carro. É essa a linha de raciocínio, né? Então, é isso. Então, a partir desse ponto, nós temos a questão da posse. Posse para residência, defesa residencial, não pode sair da sua residência, ou se você for o gerente de uma empresa, você pode ter na sede da sua empresa, né? E hoje, uma coisa interessante que foi conquistada foi que dentro das propriedades rurais, antigamente, o que se entendia? A sede da fazenda, vamos colocar dessa forma, era o único local que você poderia estar armado. Se a sua propriedade fosse gigantesca, você não poderia sair daquele local armado, né? E hoje se entende como a posse estendida, ou seja, dentro daquela propriedade, desde que ela seja contínua, né, você não tenha nada que interrompa um rio e depois continue, uma estrada, você pode circular em seu terreno armado. Resultado prático disso, né? Nós praticamente zeramos o número de invasões do MST em propriedades privadas, em fazendas, em áreas rurais. Então, foi um avanço significativo. Então, essa é a arma de posse. E o porte, que é algo, né, que é você poder andar armado, é uma outra situação, em que você tem requisitos mais criteriosos, a prova de tiro ela é diferente, né? Você precisa comprovar a efetiva necessidade, né? Você tem uma ameaça que seja registrada, né, em delegacia, ou que seja pública, ou que você seja uma figura pública exposta, né? E aí, mesmo assim, independente disso, cabe à autoridade policial federal, que é o delegado de Polícia Federal, decidir se você pode ou não ter o porte. Então, é discricionário isso aí, não são critérios objetivos. Então, o ProArmas, inclusive, também tem essa bandeira de que seja, como na posse, que sejam critérios objetivos, que não seja uma decisão de uma pessoa, né? Porque aí você tem também proliferação de decisões diferenciadas em todo o Brasil, e até mesmo dentro de um estado, que você tem diversas delegacias. Então, num lugar o cara ele é favorável e outro não é. Então, assim, a gente não quer bagunça, a gente quer cumprimento de lei, né? E que sejam critérios objetivos. Então, nesse caso da posse, para que a pessoa possa circular. E que se cometer, e da mesma forma, se cometer algum ilícito, ele deixa de ser um cidadão, né, cumpridor das regras, e passa a ser um criminoso, ele tem que ser punido no rigor da lei. É isso que nós defendemos, é que, né, nós deixemos de ser tratados como débeis mentais, desculpem o termo, mas o Estado nos trata como filhos, né, ou como enteados débeis mentais. Infelizmente, o termo é esse. Nós temos que ter responsabilidade e rigor nas leis, né? E que no Brasil, na verdade, eu acho que entendo o que você falou, a gente carece aqui de exemplo e de cumprimento de lei, infelizmente, mas é isso que a gente está trabalhando também para mudar.
Felipe, você estava comentando com relação às narrativas, enfim, e fez até um recorte aí de Rio de Janeiro para a gente poder entender essa questão da circulação de armas e em frente à taxa de homicídios. Mas o que a gente vê em linhas gerais, e aí eu vou até me permitir aqui citar dados de dois institutos respeitadíssimos do Brasil, um que vou até colar aqui para não cometer nenhuma injustiça, tá? Um que é o IPEA, o IPEA, né, que é o Instituto de Economia Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são dois dos institutos mais respeitados do Brasil com relação à pesquisa, enfim. E esses dois institutos, eles têm pesquisas, relatórios da pandemia, né, se você contar de 2020, 2022 até o final de 2021, que a cada 1% a mais de armas em circulação nas cidades brasileiras, a porcentagem de homicídio aumentou em 2%. Então, esse é uma linha geral que se tem de números com relação a só um minutinho, tá, Felipe? Eu vou concluir, aí eu, claro, te dou o direito de resposta. Então, assim, em termos gerais, o que a gente tem no Brasil é essa relação do aumento dos homicídios em relação à flexibilização de armas que a gente viu nos últimos períodos. Claro que no Rio de Janeiro, a gente até divulgou isso no Diário do Rio, o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro divulgou dados em que a taxa de homicídio do Rio de Janeiro bateu recordes positivos, né? Você tem cada vez menos homicídios aqui no Rio de Janeiro. Mas, em linhas gerais, no Brasil, nós temos um recorte cada vez maior. Então, eu queria que essa conta não fecha, né? Queria saber como é que você avalia isso. Vamos lá. Eu vou te trazer dados aqui, tá? Até da CNN, né? Que buscou a fonte, que eu, do ProArmas, considero um instituto de imprensa um pouco duvidoso, mas a própria CNN Brasil trouxe o seguinte dado para a gente, tá? Vou ler aqui para vocês. O Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, o equivalente a 130 mortes por dia, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa queda na comparação com 2020, são dados de 2021, tá? É o menor registrado desde 2011, quando se iniciou a série histórica. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, cara, o que eu não posso te dizer, para ser muito honesto, é que, né, mais armas geram mais segurança? Não, eu não vou te falar isso. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, né, até contrariando o que você passou com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que nós temos a menor taxa histórica de homicídios no país, em 10 anos, com um aumento exponencial da venda de armas de fogo, pelo, né, aumento expressivo do número de CACs. Então, o que eu posso te dizer é que essa correlação, ela é uma narrativa. Quanto mais armas vendidas, maior número de mortes, acabou. Essa narrativa não se sustenta. Os números que nós temos são esses. Você concorda comigo? Então, assim... Desculpa te interromper. Então, o que eu posso te dizer é isso, né? É que não existe essa correlação direta de aumento de número de armas de fogo na mão da população, né? Porque uma coisa também é o seguinte, cara, a gente falar de arma na mão da população que cumpre leis, né? Porque, assim, como eu relatei aqui para vocês, o CAC, ele segue uma série de exigências. Ele tem que participar de competições. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu estou aqui nem discutindo se a nossa legislação é boa ou se ela é ruim. Ela é rigorosa, comparativamente a outros lugares. Tá? A questão do porte e posse, não sei se vocês sabem, mas lá na década de 80, ou antes de 97, né, você conseguia comprar uma arma de fogo na Mesbla, que era uma loja, não sei se é do tempo de vocês, eu já estou com 47 anos, né, mas talvez os pais de vocês conheçam, uma loja de departamento que era gigante, vendia de tudo aqui, de roupa a lancha, a carro, a arma de fogo. E a gente não tinha essa realidade. Não existia um faroeste nas ruas do Brasil. Isso nunca aconteceu. Vocês estão me entendendo? Então, assim, óbvio que existe uma narrativa relacionada a isso. Entendeu? Felipe, acho que a grande questão... A questão de porte e posse, cara, também. Você tem muito rigor nisso aí. É muito mais fácil o cara que quer cometer um crime pegar uma arma legal. Não tem cabimento você achar que um criminoso vai querer passar por procedimentos legais de certidão criminal, de prova de tiro. Não existe isso, gente.
é acreditar em história de carochinha. Então, assim, o que eu tenho a dizer é isso. Quer dizer, hoje nós temos condições realmente de aferir esse tipo de narrativa. E não há essa correlação. Felipe, eu acho que a gente vive na verdade, que você está falando de questão de narrativas, que você tem dados pró e nós temos dados contra. Mesmo que o próprio fórum tenha rebatido o próprio fórum, nós também temos o Instituto de Economia Aplicada, que é outro instituto respeitadíssimo, né? Então, assim, fica um pouco difícil da gente dizer o que é certo e o que é errado no meio disso tudo, quando a gente tem números que diferem, entende? Sim. Então, mesmo Você tem que que a gente queira analisar, acreditar Bernardo, no lado, você tem que ver questões metodológicas, a gente pode levar isso, essa claro, discussão claro. muito mais a gente pode E levar essa, essa discussão muito mais a fundo, e essa entendeu? discussão Então, até, eu não Felipe, me essa refuto a isso. Agora, o que eu posso te dizer é que realmente a gente tem dados muito controversos, sempre tivemos no país, por órgãos como Viva Rio, como Sou da Paz, que não tem o menor compromisso com dados reais. Eu estou citando para você realmente dados oficiais, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive reportados pela própria CNN, né, pelo próprio Estadão. Então, assim, a gente pode entrar um pouco mais nessa seara, mas eu acho que isso daí, para mim, é uma questão superada. Essa correlação não existe. Não, claro, sua opinião, imagina, não tem problema nenhum. Isso pode ficar absolutamente claro. Mas, Felipe, assim, só até pedindo licença para a Stephanie, que ia fazer a próxima pergunta, queria também, continuando nessa questão de segurança pública, porque, como você falou, Rio de Janeiro vive uma guerra civil declarada, né? Enfim, não sei se foi exatamente esse termo que você usou no início. Não declarada, né? Não Infelizmente, ela é declarada. uma guerra civil ocultada. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente vive décadas de uma política de enfrentamento, né? Tipo, você como policial civil, dentro da corporação, é claro, a polícia militar que está mais nessa linha de frente, né? Mas você deve certamente ter conhecimento disso. E a gente vive uma política de enfrentamento de décadas, enfim, que coloca em risco tanto os nossos policiais quanto os nossos cidadãos, né? Então, diante disso, eu gostaria de perguntar, a gente vê hoje os índices de segurança cada vez mais alarmantes, né? O Rio de Janeiro hoje é uma cidade sitiada, um estado sitiado, por que não dizer? Você acha que essa política de enfrentamento, ela é a saída? O que a gente pode fazer em termos de investimento em inteligência da polícia e tecnologia para poder mudar esse cenário? Cara, a sua pergunta é muito boa, tá? Muito boa. E é até uma oportunidade que eu tenho aqui também para trazer alguns dados aí, algumas informações para vocês. Você me perguntou se a política de enfrentamento ela é a saída. Não, não enxergo como saída. Agora, ela é necessária. Você não pode simplesmente abandonar essa população que vive à mercê de terroristas à própria sorte. Essa é uma questão, né? A polícia cumpre o seu papel. Eu, apesar de não ser policial militar, eu trabalhei por quase 17 anos na CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que também faz o enfrentamento, né? Então, eu passei quase 3 anos fazendo operações em comunidades, né? A população vive oprimida, como eu falei aqui no início, existe lá uma regra ou uma lei que não é a nossa aqui, né, do asfalto, vamos usar esse termo, né? Eles lá estão submetidos a uma outra lei e a polícia não pode se negar a fazer o seu papel. Agora, essa é a solução? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Apesar de nós não podermos abrir mão do nosso papel. Esse é o papel da polícia, seja ela civil, seja ela militar. Agora, é óbvio, por que nesses locais existe isso? Né? Eu falo sempre, não existe vácuo de poder. Se você abandona uma região, ali vai se estabelecer algum tipo de poder, né, que vai gerar as regras naquela localidade. Então, isso é uma característica do Rio, que até pela sua própria geografia, né, diferente de muitos outros lugares no mundo, onde qualquer tipo de terreno elevado ele é ocupado pela população mais rica, ou pelo extrato mais rico da sociedade, né? São áreas mais altas, você tem a vista, você tem a questão, né, da vegetação. Aqui no Rio foi o contrário. Por que foi o contrário? Porque se permitiu, durante décadas, né, uma ocupação desordenada do espaço público, né, isso, inclusive, sendo fomentado pelos políticos, né, a gente está falando de política aqui, vocês me perguntaram de Alerj, pelo poder público durante décadas, né,
até como barganha de votos, e nós tivemos essas áreas perdidas e ocupadas de forma totalmente desordenada. Então, até hoje, quando a gente fala em questão, né, em questões ambientais e áreas de proteção, cadê isso lá atrás? Né? Deixaram desmatar, deixaram ocupar, né? Sem saneamento básico, sem segurança, sem saúde. E é isso que nós vivemos no Rio de Janeiro. Então, assim, óbvio que a solução para isso não é o enfrentamento. Agora, a polícia, falo aqui como policial, tem que fazer o seu papel, independente do Estado, fazer ou não o seu. Né? E é uma outra coisa que, como eu falei aqui no início, parte de segurança pública, eu pretendo trabalhar também na LERJ com outras medidas. Né? Nós tivemos um projeto que eu acho que foi um grande desperdício, que foi o das UPPs. Ali nós tivemos uma grande oportunidade de realmente começar a mudar essa realidade, né? E foi realmente uma situação que foi desperdiçada e que acabou, até pelo contrário, gerando um aumento da violência, porque você dispersou essa criminalidade na área do território fluminense, né? E hoje nós temos realmente aí um crescimento da violência onde não existia, região dos lagos, região serrana, né? Então, é papel, sim, do Estado fazer-se presente nessas áreas. Né? E aí que eu digo, né? O Estado nos cobra muito e nos devolve muito pouco. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Novamente, eu gostaria de agradecer ao público do Diário que está nos acompanhando e também ao Felipe por conceder a entrevista. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para fechar. O que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso o senhor seja eleito? Bom, acima de tudo, seriedade, comprometimento. Eu, assim, acredito realmente no lema do ProArmas, que não é sobre armas, é sobre liberdade. Nós temos que diminuir a ingerência do Estado na vida privada. Nós temos que deixar realmente que a iniciativa privada tome conta um pouquinho da situação, que nossos impostos eles sejam bem aplicados. Né? A gente tem, assim, desde que eu me conheço por gente, como eu já falei, tenho 47 anos, vivo há mais de 30 aqui no Rio de Janeiro, e sempre escuto a mesma história. Então, assim, é saúde, educação e segurança. E em 30 anos a gente não conseguiu melhorar nada nisso aí. Chega a ser, para mim, uma coisa absurda. Quer dizer, é uma ironia, assim, é um abuso, é uma brincadeira com a cara da população. Né? Repito, pagamos impostos altíssimos aqui no Brasil. Para mim, o ICMS é um imposto perverso, porque ele atinge as camadas mais pobres da população da mesma forma que as mais ricas. Né? E o que nós temos de retorno? Então, o que as pessoas podem esperar de mim é isso: é seriedade, comprometimento, é a melhoria dessa questão tributária, do ambiente empresarial, né? A melhor aplicação do recurso público, fiscalização, para que a gente tenha realmente o início de um momento de virada aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, de fato, uma natureza belíssima, um povo trabalhador, né? Apesar da lenda que reza em contrário, um povo sofrido e que merece realmente mais segurança e melhores condições para poder viver sua vida e crescer e evoluir. Eu gostaria de agradecer novamente ao público do Diário e novamente ao Felipe, lembrando que o Diário irá entrevistar outros candidatos de outros partidos, bandeiras, deputados, governadores, e é isso. Acompanhe nossas redes sociais, @Diário do Rio. O senhor tem alguma rede social que queira que as pessoas te acompanhem? Então, nós temos o Instagram do ProArmas, eu vou indicar para vocês acompanharem, entenderem o que é o ProArmas. Né? Eu acabei não entrando muito nessa seara, mas é uma associação que, como eu disse, defende muitas coisas. Né? Aqui do Rio é o Pro_Armas_RJ, esse é o nosso Instagram. E o site é o proarmasbrasil.com.br. Lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, aquilo que nós defendemos, né? E eu acho que isso é importante. E agradeço a vocês e parabenizo o Diário do Rio por estar dando voz a diversas vertentes. Isso é importante. Como eu falei lá no começo, né? Nosso país é um país multifacetado, um país miscigenado. Nós temos diversas aqui, um caldeirão cultural, né? E nós temos que realmente dar voz a todos eles. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês e vamos lá, vamos para frente. O importante é que nós realmente consigamos evoluir como sociedade e melhorar a condição de vida aqui da nossa população.
Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado ao Altair, Felipe, e essa foi a entrevista. Obrigado. Eu vou chamar Felipe, obrigado, cara. Valeu. Altair, Stephanie, a gente, às vezes, não consegue entrar mais profundamente nos temas, porque o tempo é escasso, mas muito bom. Valeu pela participação, cara. Muito obrigado. Sim, não dá para aprofundar muito, mas obrigado realmente pela oportunidade. Agradeço a vocês pelo trabalho aí. Nada, obrigado, boa Felipe. sorte. A gente que agradece a presença. Valeu, um abraço. Obrigado. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.